Bom dia, pessoal do YouTube. Bom dia, pessoal do Instagram. Estamos ao vivo hoje. Nós vamos conversar como viver da advocacia. É possível viver somente da advocacia? Me conta aqui, pessoal do Instagram. Bom dia, Fátima. Hoje nós vamos conversar quais as possibilidades da gente viver somente da advocacia. É possível a gente viver da advocacia? Hoje nós vamos conversar aqui, bom dia, Roger. Nós vamos conversar as estratégias que eu utilizo para sim viver só da advocacia. Bom dia, o pessoal que está entrando aqui ao vivo comigo. Muito obrigada. Me fala de qual cidade vocês são, quais os desafios que vocês têm aí na advocacia de vocês, para a gente, para esse nosso bate-papo. Bom dia, Ana Clara, seja muito bem-vinda aqui no meu Instagram. Hoje nós vamos conversar sobre como viver da advocacia e eu quero entregar conteúdo de mentoria aqui para vocês nessa live. Antes da gente entrar, hoje nós vamos falar assuntos muito importantes que eu gostaria de ter aprendido há 15 anos atrás. Né? Faz 15 anos que eu advogo e eu já gostaria de ter sabido, né, de ter aprendido, né, ou saber o que eu sei hoje de Oasco, São Paulo. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, Marielle Santo Antônio da Patrulha. Então, como equilíbrio de troca, eu quero pedir para vocês, bom dia, Ana Maria. Ana Maria, eu já conheço, a gente já fez uma sessão estratégica juntos. Antes da gente começar no conteúdo em si, como viver da advocacia, pega o aviãozinho, manda para três amigas de vocês, três advogadas, três advogados que vocês querem que tenha mais resultado e que tenha mais prosperidade na advocacia. E quando eu falo, quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Ela não sobe só para Daniela, só para Ana Maria. Então, a prosperidade está aí, os clientes estão aí, os problemas jurídicos estão aí. Então, tem mercado para todo mundo. Basta a gente fazer de forma correta. E vamos lá. Quais os problemas que a gente tem como advogado? Sabe o que que a gente tem? A gente não aprende, a gente aprende lá na faculdade somente a parte técnica. E hoje eu vou mostrar para vocês outra parte que lá na faculdade a gente não aprendeu e que é necessário para o nosso crescimento. Tá cortando isso que eu não estou no Wi-Fi. Só depois me confirma se realmente continua cortando aqui. Porque eu já desliguei o Wi-Fi, eu disse, eu vou deixar no 4G, que o 4G acaba sendo melhor. O som. Mas eu tô com fone, vamos lá. Às vezes é o lugarzinho que a gente está aqui do escritório, que às vezes acaba ficando pior. Depois só me confirma se já melhorou. Botei o celular um pouco mais perto. Então, o primeiro ponto que eu quero relatar para vocês, que eu quero conversar com vocês, é com relação à parte técnica. A gente aprendeu tudo de parte técnica. A gente saiu da faculdade achando que a gente iria abrir o escritório e que esse escritório ele ia rodar sozinho. Bom dia, Luciene. Seja muito bem-vindo aqui no meu Instagram. Hoje nós vamos conversar como a gente viver somente da advocacia. Então, a gente fez 5 anos de faculdade, seis anos de faculdade, aprendemos toda a parte técnica, fazer petição, fazer prazo, e a gente entendeu que se a gente não fosse para carreira pública, fazer um concurso público, a gente iria abrir o nosso escritório, a gente ia continuar fazendo o que a gente aprendeu lá na faculdade e seria suficiente. Só que não é, não. Por quê? A gente começa, eu comecei dessa forma, tive crescimento, só que o crescimento ele tem um limite. E o que que acontece? A gente não se vê como empresária. A gente não vê a advocacia nossa como um negócio. E aí que está o problema. Porque o momento que a gente não se enxerga como um CNPJ, a gente se enxerga como um CPF, tem muitas habilidades que a gente acaba deixando para depois, que a gente acaba não desenvolvendo, e isso é necessário para o nosso crescimento. Quando a gente começa a desenvolver outras habilidades que a gente não aprendeu lá na faculdade e que é necessário para uma empresa, é onde a gente tem a virada de chave. É onde a gente consegue, sim, viver da nossa advocacia. Então, é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. É essas viradas de chave. É o que eu fiz
na minha advocacia para mim ter mais resultado. E outro problema que eu vejo muito nas advogadas, eu também tenho, já superei alguns, estou superando outros, que são os medos de fazer diferente, o medo de diferente. Por quê? Porque a gente tem esses receios. Eu não estudei para isso, eu não tenho esse conhecimento para me fazer novas formas de captação de cliente, eu não aprendi a gerenciar o meu negócio, porque eu sou advogada. Ok, gera uma insegurança, eu não sei delegar. É muito engraçado, essa semana a gente estava fazendo uma reunião com outros colegas, e uma colega estava super irritada com a estagiária dela. Daniela, mas ela não enxerga as coisas, ela passa o dia inteiro no telefone, ela não produz, eu peço para ela ir lá fazer o arquivo, já ensinei várias vezes, e ela não consegue arquivar a pasta, e eu tenho um monte de coisa, tinha coisas para escanear, e ela não tinha escaneado, ela vê uma louça lá na pia, e ela não lava, e ela estava assim, super irritada com aquela estagiária, super irritada. Daí eu tive que dizer para ela, disse, olha, que tu quer que eu seja muito sincera contigo, bem sincera, que a culpa não é da tua estagiária. A culpa é sua. A culpa é sua que não ensinou ela. Ela não tem obrigação de saber as regras do teu escritório. Ela não tem obrigação de saber como é que tu queres o andamento do teu escritório. A casa ali é tua. Quem manda é você. Quem determina as tarefas e quem treina é você, como empresária, como gestora. Então, eu percebo muito que a nossa classe, a gente tem muito disso, achar que as pessoas vão vir trabalhar conosco e elas vão saber o que tem que fazer. E outro dilema que tem muito, eu vou contratar uma estagiária e ela não vai ter serviço para fazer. Gente do céu, o que tem de coisa para fazer no escritório de advocacia que a gente não faz, porque a gente não tem tempo, porque às vezes a gente tem que se dedicar a uma estratégia, tem que se dedicar mais a um cliente. Muitas coisas de atendimento de cliente, de pós-venda, de experiência do cliente, isso você pode delegar para sua equipe. Você pode delegar para sua estagiária. Redes sociais, um pouco de marketing. Tem várias coisas que a gente não consegue fazer e que o seu estagiário vai te ajudar. Só que você vai ter que treiná-lo, você vai ter que ensinar ele. E outra situação é aquela de ficar só no operacional. Não, eu tenho que só fazer petição, eu faço a melhor petição do mundo, eu faço os melhores prazos e eu não tenho tempo para fazer mais nada. Enquanto a gente não mudar essa mentalidade, nossa, daquela velha advocacia, e a gente não ir para essa mentalidade de nova advocacia, de fazer diferente, de fazer o novo, a gente não vai ter resultado. E daí a gente não vai conseguir viver da nossa advocacia. Sabe por quê? Porque a gente só está no operacional. A gente não tira tempo para cuidar das estratégias do nosso negócio. A gente não tira tempo para pensar em como crescer e como viver da advocacia. O que a minha advocacia está precisando mais agora nesse momento? Para e pensa, será que é eu passar o dia inteiro cumprindo prazo, fazendo petições ou eu cuidando da estratégia do meu negócio? O que a minha advocacia precisa? Começa a pensar nisso. Porque o fato da gente pensar faz com que a gente comece a fazer os movimentos. A gente tem que pensar, a gente não pode ficar o dia todo, a semana inteira no automático. Porque o momento que a gente está no automático, a gente não consegue olhar de fora, olhar para que precisa no nosso escritório, o que a gente realmente tem que ir lá ser cirúrgica e fazer aquele detalhe. Então, agora eu quero compartilhar com vocês o que eu faço para me conseguir viver só da minha advocacia e que eu gostaria de ter aprendido isso há 15 anos atrás, mas foi o meu tempo. Foi necessário realmente a gente acertar, errar, até a gente perceber que o caminho é esse. E eu quero que você atalhe esse caminho.
Por quê? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de ter pessoas que já passaram por esse processo, que já passaram, né, por essa escada. Como que eu digo, se a gente está na escada, a gente sobe um degrau, depois a gente sobe outro, depois a gente sobe outro. Então, eu já passei alguns degraus. Claro que eu tenho outros degraus para subir. A gente sempre quer mais. E, às vezes, quem está no degrau de baixo tem que recorrer para quem já está no degrau de cima, quem já superou aquelas dificuldades, aqueles problemas. E tá tudo certo. E às vezes vem pessoas me dizem, Daniela, mas eu tô me sentindo tão burra. Não, é no teu tempo. Era no tempo que tu realmente necessitava para você aprender esse conhecimento e colocar em prática. E outro problema que eu vejo muito na advocacia, que eu não quero que vocês passem por isso, é a procrastinação. Eu vou fazer depois, agora eu não tenho tempo. Bom dia, Cláudia, seja muito bem-vinda aqui. Eu vou deixar para depois, eu não vou fazer essa estratégia agora, eu não tenho tempo, eu estou cheia de prazo, cheia de compromisso. Realmente é necessário a gente fechar a nossa agenda e colocar alguns horários, algum dia estrategicamente na nossa agenda, para que esse dia ele faça render, ele faça tu ter mais crescimento. Por exemplo, eu vou fechar um dia na minha agenda para me produzir conteúdo. E o que isso tem a ver com o crescimento do meu escritório? Ah, esse dia que eu parei para produzir conteúdo vai fazer com que eu tenha mais clientes, porque eu vou conseguir prospectar mais. Um dia que eu parei o meu escritório para fazer um plano de ação, para mim cuidar da gestão do meu escritório, isso vai fazer com que o meu escritório esteja mais organizado, esteja mais preparado para o crescimento. Então, realmente é muito importante a gente prestar atenção e a gente tirar esses dias para a gente ir para a estratégia. E agora eu quero compartilhar com vocês o que eu faço para viver somente da advocacia, o que eu aprendi, que eu gostaria de ter aprendido com antecedência, que eu gostaria de ter aprendido lá 15 anos atrás, que é a estrutura do meu negócio, a estrutura da advocacia, a estrutura desse negócio que a gente não fala como empresa. A gente diz, ah, não, eu sou só advogada. Não, você não é só advogada, você é empresária. E você tem uma empresa. E essa empresa precisa de muitas coisas para ela conseguir dar rendimento, para ela crescer. E quando eu comecei a focar o meu escritório na gestão, foi aonde eu consegui ter mais crescimento, mais resultado, consegui alavancar meu negócio, ter mais colaboradores. Por quê? Porque daí eu entendi que eu deveria parar a parte técnica, parar o operacional e ir para a parte de liderança e de gestão. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns passos da gestão, da liderança, para que realmente você consiga viver da sua advocacia e para que você realmente tenha um crescimento que você consiga sustentar. Porque às vezes a gente tem aquele crescimento e depois a gente não sabe como a gente vai organizar. Isso também acontece. Tenho mentorados que deu um boom, que cresceu de montão, e agora o que que eu faço? Eu não estou preparada para essa demanda, eu não estou preparada para o meu crescimento, para gerir equipe. Então, realmente, a gente tem que começar a organizar isso desde o início. Então, o primeiro passo é o manual de cultura. Qual a cultura que tem o seu escritório de advocacia? Qual a cultura que tem a sua empresa, que é o seu escritório de advocacia? O que é a sua missão? Bom dia, Vilma. Qual o seu manual de cultura? E dentro do seu manual de cultura, o que que tem que ter? Tem que ter a sua visão, a sua missão, os seus valores, o que que é acordado, o que que é negociável, o que que não é negociável. Então, o primeiro passo para a sua gestão e para o seu crescimento é você, advogada, ter um manual de cultura. Isso é um norte. Isso quando você for contratar pessoas, quando você tiver pessoas no seu time, ou parceiros, ou associados, ou os estagiários, você tem um norte. Todo mundo tem o mesmo alinhamento. Todo mundo tem a mesma diretriz, todo mundo sabe quais são os valores ali do seu negócio, todo mundo sabe o que que é a missão, o que que são os valores, por que que eles estão fazendo o que que estão fazendo, né? Então, é necessário, sim, ter um manual de cultura e dentro do manual de cultura ter as regras, o que que é permitido ali dentro daquela empresa e o que que não é permitido. Depois a gente vai para o segundo passo, que é a contratação.
A contratação, qual que é a regra? Contrate rápido, contrate devagar, na verdade, contrate devagar e demita rápido. Qual que é a lógica? Para mim contratar, eu vou ter que avaliar, vou ter que estudar aquele candidato, vou ver, avaliar as competências dele, o perfil dele, se ele realmente se enquadra naquelas competências do meu escritório, se ele está enquadrado com a cultura do meu escritório, com os meus valores, com a minha visão, missão e valores. Será que ele está enquadrado com relação a isso? Se ele não está, ele não vai fazer sentido estar na minha empresa, na minha operação. Agora, se eu tenho um estagiário ou um funcionário que realmente não está alinhado, que está dando problema, vai lá e demita rápido e contrate devagar. E dentro da contratação, a gente tem várias etapas. É entrevista, é dinâmica. Bom dia, Adriana. É dinâmica, é entrevista, é aplicação de perfil comportamental. Por quê? Porque a gente tem que saber se aquela pessoa realmente está alinhada com a nossa cultura e se realmente aquela pessoa ela realmente vai se enquadrar, vai se inserir, né, no nosso negócio. Depois, então, falamos, a primeira etapa é o manual de cultura, segundo a contratação, contrate devagar, demita rápida. Depois, a terceira é rotinas internas, rotinas do seu escritório. Se você é eu, equipe, se você é sozinho, Daniela, você pode estar me perguntando, mas eu não preciso ter rotina. Claro que precisa. Você vai se gerenciar sozinho. E esse gerenciamento teu exige que você tenha uma gestão de tempo que dentro da tua semana, em momentos você vai ser o financeiro, em momentos você vai ser o marketing, em momentos você vai ser o operacional, em momentos você vai ser a gestora. Então, é necessário, sim, você ter toda essa estrutura desenhada, independente de você ter equipe ou não. Agora, se a gente tem equipe, a gente tem que ter uma rotina mais alinhada ainda. Por quê? Porque a rotina interna, o que que acontece? O teu colaborador, o teu associado, quem vai chegar lá, ele vai saber. Quando ele vai chegar no escritório, as tarefas que ele vai fazer de manhã até o final do expediente dele. O que que ele vai fazer esse horário? O que que ele vai fazer esse horário? O que que ele vai fazer esse horário? O que que ele vai fazer na segunda? O que que ele vai fazer na terça? O que que ele vai fazer na quarta, na quinta e na sexta? É fácil da gente controlar. Ah, isso é coisa, fiz uma rotina, ela é fixa? Não. A gente vai ter que adequar ela. Às vezes muda aqui alguma coisinha, muda ali, mas é um norte. A pessoa sabe que ela vai chegar, o que que ela tem que fazer? É rotinas, é muito necessário. Então, depois da rotina, então a gente falou que é necessário manual de cultura, contratação, rotinas internas e como liderar. Como é que a gente vai liderar essa equipe? Como é que a gente vai se autoliderar? E aqui eu quero dizer para vocês, é algo que realmente a gente tem que perceber. A liderança, teu escritório, ele é proporcional ao tamanho da sua liderança. Então, se a tua liderança é pequena, o seu escritório vai ser pequeno. Agora, se a sua liderança é grande, assim, grande, o seu escritório pode ser grande. Então, quanto mais tu trabalhar, quanto mais tu desenvolver a tua liderança, melhor é. Mais resultado você vai ter. Então, realmente foque na sua liderança, em preparar a sua liderança, em crescer e realmente ter coragem, porque às vezes, quando a gente começa a entrar no empreendedorismo, gestão e liderança, a gente tem muitas inseguranças. E inseguranças do tipo de cobrar um colaborador, de dar um norte. Aquele exemplo que eu relatei dessa minha colega, que ela disse que ela estava assim saturada com a estagiária dela, que a estagiária estava mexendo no telefone o dia inteiro, que a estagiária não fazia muitas coisas que ela queria e que a estagiária não tinha proatividade. E daí eu relatei para ela, tu tem que desenvolver isso. Tu tem que ter coragem. Bom dia, Renata. Tu tem que ter coragem de ir lá e fazer um treinamento e dizer o que é permitido dentro do teu escritório, o que que não é. As regras do jogo, quem dá é você. Você, advogada, que dá as regras do jogo. Você que vai dar as regras dentro do seu escritório, porque ali a casa é sua. Quem tem a liderança é você. E você que tem que dar o norte. E até se você não der o norte, fica todo mundo perdido, ó. Todo mundo perdido e ninguém sabe para onde tem que ir. Então, tu é o GPS. Tu tem que mostrar o caminho. Só que às vezes, quando a nossa liderança é muito pequena, a gente não tem coragem de falar as coisas. A gente tem medo. A gente tem medo de ser mal educada. Ai, você é uma chefe muito ríspida. Uma chefe muito má.
que ela vai achar de mim? Ela vai ficar magoada, vai ficar chateada. E depois, quando a gente começa a perceber que não, que a gente, como líder, como gestora e como empresárias do nosso negócio, a gente sim tem que dar o norte, a gente tem que dar o direcionamento. Claro que tem maneiras da gente liderar, a gente não vai ser ríspida, a gente não vai ser grosseira, mas a gente tem que mostrar o caminho. Então, a liderança, sim, a gente tem que sempre trabalhar. Depois, a gente tem que avaliar as competências, a gente como líder, que a gente tem que desenvolver. Isso existe ferramentas, tá? Que é a ferramenta Roda da Maestria Empresarial. Dentro dessa roda, tem várias competências que nós, como líderes, a gente tem que desenvolver ao longo da nossa vida. E essa ferramenta, para quem está assistindo a live aqui comigo, quem está assistindo esse vídeo no YouTube, pode botar aqui nos comentários, eu quero essa ferramenta, que eu vou lá e vou compartilhar com vocês. E para que serve essa ferramenta? Essa ferramenta, ela serve para a gente mapear qual a área que a gente tem que desenvolver mais. Nós, agora é sobre nós. Aqui a gente está falando sobre nós, não sobre a nossa equipe. Qual o aspecto que eu tenho que trabalhar em mim para mim conseguir ter mais resultado, para mim melhorar os meus resultados? Então, vai ser uma ferramenta em cada item da ferramenta. Então, eu vou colocar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que está ali dentro da ferramenta, que é satisfação do cliente. De 1 a 10, qual é o percentual de satisfação do meu cliente que eu acho que o meu cliente está satisfeito? Outro é a minha comunicação, de 1 a 10. Qual o meu nível de comunicação? O meu desenvolver, o que eu ando desenvolvendo, o que eu tenho aprendido de novo, como é que está o meu índice de 1 a 10? E ali a gente vai mapeando para saber qual área a gente tem que se dedicar mais, qual área a gente vai ter que estudar mais para a gente aprimorar. Então, realmente, eu quero que vocês se tornem pessoas melhores, líderes melhores, gestores melhores. Mas para que isso aconteça, é necessário, sim, a gente sair da zona de conforto, a gente estudar coisas que a gente não está habituado a estudar, não estudar coisas técnicas, não é petição, não é jurisprudência, não é prazo. A parte técnica é o óbvio, né? A gente tem que saber. Se a gente não sabe, a gente tem que contratar alguém que saiba e que entregue com excelência. Por quê? Porque a gente foi contratado pelo nosso cliente para entregar um bom serviço jurídico. Ah, mas aqui eu estou falando da parte empresarial. Você, como empresária, o que você tem que desenvolver? O que você tem que fazer para o crescimento do seu escritório? O que você tem que fazer para você realmente viver da sua advocacia? E quando a gente trabalha todos esses aspectos de gestão, de liderança, de todo o seu negócio, eu tenho certeza que você vai conseguir viver somente da sua advocacia. Porque a sua advocacia vai começar a ter crescimento. Você vai começar a superar os seus medos de contratação, seu medo de delegação, o seu medo de centralizar tudo, você vai deixar de ser centralizadora. E isso vai fazer com que você tenha mais tempo para prospectar, para fechar um contrato. E isso vai fazer com que você consiga viver somente da advocacia. Tá? Então, realmente foque o seu negócio na gestão, na liderança. Né? E depois também outros aspectos que a gente tem que trabalhar é como liderar, como delegar, como encantar o nosso cliente também é outro aspecto que a gente tem que trabalhar muito. Então, eu quero desejar para vocês que estão aqui nessa live, nesse vídeo, muito obrigada por estar comigo até agora. Quando vocês quiserem essa ferramenta para que realmente vocês tenham mais resultado na advocacia, no negócio de vocês, deixa eu quero aqui, que vai ser um prazer compartilhar com vocês. Até a próxima. Daqui a uns dias eu volto aí falando sobre mais negócio, sobre gestão de advocacia, como a gente crescer a nossa advocacia e a gente ter mais resultado.